Valeu, Zé. Já já a gente volta a conversar sobre outros destaques de Brasília, porque olha só, gente, a oposição está tentando a prisão domiciliar humanitária para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue preso na Papudinha, lá em Brasília. Aqui ao meu lado está o nosso apresentador Bruno Pinheiro. Brunão, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso 3 em 1, hein? Honra a você, aos nossos comentaristas, ao José Maria Trindade, que estava de férias. Você sabe que o José Maria é o embaixador de Arraial da Ajuda, né? É mesmo? É, ele vai para lá, passa 50 dias lá e ajuda todo síndico lá da região. Zé Maria, um forte abraço. Quero saber se ele paga imposto lá também, né? Volta, mas tudo bem. Imposto é o que mais a gente tem. Vamos lá. Bruno, vamos trazer mais detalhes, porque há uma espécie de missão, pelo menos uma tentativa da oposição de sensibilizar o Supremo Tribunal Federal para reverter essa prisão preventiva do presidente para uma prisão domiciliar humanitária. Então, houve uma audiência do líder do Bloco Vanguarda, senador Wellington Fagundes, com o ministro Gilmar Mendes para conversar e para tentar o quê? Levar um convencimento. E assim que os parlamentares têm levado uma articulação. Conversa com o Gilmar e o Gilmar leva o recado ao ministro Alexandre de Moraes. E aí o senador Wellington Fagundes teve uma audiência com o ministro Gilmar Mendes para tentar ali conseguir essa ida do ex-presidente para a sua residência, para uma domiciliar. E aí a conversa foi que o assunto será discutido. Hoje, um pouco mais cedo, cheguei a ouvir em uma entrevista exclusiva aqui à Jovem Pan o que disse o líder do Bloco Vanguarda. Vamos acompanhar então, Cássio. O ministro Gilmar, ele entende a situação de agravamento da saúde do presidente Bolsonaro, também, sem entrar no mérito, né? Então, a necessidade de fazer essa prisão domiciliar humanitária, que é o nome que se fala hoje. O ministro, ele se comprometeu a estar conversando com seus pares. É claro que essa decisão hoje ainda continua na mão do Alexandre, mas vai ter um momento que ou demove o ministro Alexandre ou a turma ou até o pleno possa julgar esse caso. Agora, existe uma outra história que é vista com um pouco mais de dificuldade, já que estamos chegando numa campanha eleitoral. Seria muito importante Valdemar da Costa Neto conversar com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, o que nesse momento não está autorizado. Então, também foi formalizado ao ministro Gilmar Mendes para que possa ser autorizado Jair Bolsonaro receber Valdemar da Costa Neto. Vamos ver. E hoje o presidente Valdemar da Costa Neto está impedido de conversar com o maior líder do país. E nós entendemos que nós precisamos construir eleições democráticas, né? E não eleições que se isolem lideranças, que não podem, inclusive, conversar. E vocês se lembram muito bem, quando o presidente Lula estava preso, ele podia receber quem ele queria, toda a imprensa estava lá, ele dava entrevistas. Então, por que está acontecendo agora 2 pesos, 2 medidas? Então fica claro, então, Cássio, que eles estão usando o retrovisor, usando o caso da prisão domiciliar do presidente Fernando Collor de Mello. Inclusive tem uma situação que chama a atenção, né? Porque naquela audiência ele fala que não tinha nada, mas o seu advogado colocou uma lista de doenças ali, ele nega, dizendo que não tinha. Ainda assim conseguiu uma domiciliar. E também cita quando o Lula estava lá em Curitiba e recebeu várias autoridades. Agora a conferir se o Gilmar vai conseguir convencer o ministro Alexandre de Moraes. Isso aí, Bruno. Obrigado pelas informações, bom trabalho. Bruno Pinheiro, apresentador do Tempo Real aqui da nossa Jovem Pan. Um abraço a você e a nossa audiência. É nóis, tamo junto. Bom, gente, vamos seguir repercutindo aqui com nossos comentaristas. Eu quero te ouvir, Fábio Perno. Calma, tá nervoso, calma aqui. 3 em 1 tem espaço para todo mundo. Eu quero te ouvir, porque o Gilmar Mendes foi receptivo a essa ideia. Como é que você analisa essa questão da mudança da prisão preventiva para a humanitária? É uma questão de tempo? Só em relação a isso que o Bruno falou, citando o senador Wellington Fagundes. O senador Wellington Fagundes, ele... É claro que, como isso já aconteceu há muito tempo, né? Então talvez esteja com a memória um pouco embaralhada. O presidente Lula concedeu-se em várias entrevistas depois da eleição 18. Porque, inclusive, no processo eleitoral, durante o processo eleitoral, houve uma entrevista marcada com a repórter Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, e um certo ministro, Luiz Fux, impediu que essa entrevista fosse realizada. Então, depois que as urnas foram fechadas e tal, né, aí as entrevistas começaram de fato a ocorrer. Mas no período eleitoral,
o presidente Lula não obteve permissão para conceder qualquer entrevista. Mas ele não falou de diferente do que... Não, ele falou... Não, ele não falou só de entrevista, ele falou de... duas coisas. Então, mas ele falou de receber visitas, o Valdemar. Sim, mas ele falou, sim, de visitas e de entrevistas. Não, tudo bem. No caso, não vou nem fazer qualquer menção à questão das visitas, porque nisso ele está certo. No caso das entrevistas, ele cometeu, digamos, um lapso de memória. O Alan Gani, inclusive o Bruno Pinheiro trouxe aqui um detalhe importante, a questão envolvendo a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que, querendo ou não, acabou abrindo um precedente que foi utilizado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que aconteceu? O Fernando Collor de Mello foi preso, aí ele ficou num presídio comum, cerca de 10, 15 dias, mas por questões de saúde, ele acabou entrando na prisão domiciliar humanitária. A defesa do ex-presidente utiliza o mesmo argumento, só que quando foi a tentativa da Michele Bolsonaro, com o Tarcísio de Freitas, conversar com o ministro Alexandre de Moraes, com o decano Gilmar Mendes, foi feita uma mudança da superintendência da PF, onde a sala tinha cerca ali de 15 metros quadrados. A defesa alegou que o barulho do ar-condicionado estava incomodando bastante o ex-presidente. Teve aquele acidente que ele acabou batendo a cabeça e foi transferido para um hospital, onde teve um leve traumatismo craniano, e foi transferido para Papudim, um espaço um pouco mais amplo e que acabou agradando a defesa. Até aí, tudo certo. Mas a defesa está tentando a prisão domiciliar devido a essas questões de saúde. Também é uma questão de tempo? Eu vejo que sim, é uma questão de tempo. Talvez, a Suprema Corte não queira dar de imediato, até para mostrar um certo poder, um endurecimento, mas eu acho que é uma questão de tempo, eu acho que há razões, é uma questão humanitária, porque veja, mas lá quando fazem a comparação, o Fernando Collor, ele tem Parkinson, que de fato é uma doença gravíssima, muitas vezes associada à demência. Agora, no caso de Jair Bolsonaro, tudo bem, do ponto de vista cognitivo ele está bem. Agora, ele sofreu uma facada, e uma facada muito séria, que ele quase perdeu a sua vida. E ele tem complicações desta facada até hoje. Veja, na idade dele, ele passou, porque 8, 9 cirurgias é muita coisa, Uma cirurgia na idade dele já é um fator de risco. Quando a gente fala de 8, 9 cirurgias, quer dizer, este risco é elevado à 10ª potência. Então, eu vejo sim que há razões para uma prisão domiciliar, porque ele teria ali o home care e estar próximo da sua família, da sua casa, isso também traz impactos positivos na saúde, Cássio.